Alô, galera do Tudo Rural do Mundo no Ar, e separei essa matéria para que todos possam analisar e ver essa super matéria de quem são as terras. O que seria isso? Como a matéria já diz, desde a época de Pedro Álvares Cabral, quando oficialmente descobriu o Brasil, nós temos esses grandes problemas em terras brasileiras e terras das Américas. Por ter sido colonizado por europeus, nós temos esses problemas de regularização de terras, de reformas agrárias e tudo mais. Então nesse vídeo aí tem uma briga já no Senado e vocês vão poder rever aí muitos que têm aí hotéis, têm propriedades em cidades urbanas, em grandes cidades, na verdade o seu terreno não é dele, não é da sua propriedade. Então fica essa briga toda aí e podemos assistir esse super vídeo para que você possa tirar suas conclusões. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, toque o sininho e dê o like. Um abraço. Exatamente o que representa essa questão das áreas fora da reforma agrária, que são aqueles cidadãos, aquelas famílias que estão qualificadas como poceiros, como ocupantes e às vezes até maldosamente como grileiros de propriedade. Uma moradia sem a regulação fundiária é uma propriedade presumida. Não existe um proprietário efetivo. Todo mundo quer ser dono daquela área. É uma ocupação, gera uma ocupação desordenada, gera um conflito patrimonial, fomenta a grilagem e a clandestinidade, leva à marginalização social e ilegalidade. A regulação fundiária possibilita o acesso às linhas de crédito, fomentando a economia local. A regulação fundiária possibilita a arrecadação de bilhões em tributos, IPTU, ITBI, IR, viabilizando o investimento da União, estados e municípios em ações prioritárias à população. A regulação fundiária, o reordenamento urbano e territorial evitam o crescimento desordenado, diminui o estresse social e habitacional, incentiva a produção em bases sustentáveis e minimizam o prejuízo econômico da sonegação fiscal. A insegurança jurídica nesse país, e não escapa nenhum estado, está aqui um senador gaúcho aqui, que no estado do Rio Grande do Sul tem enormes passivos nessa questão fundiária. Imaginem vocês alguns estados menos desenvolvidos, como são os estados do Nordeste, como são os estados do Norte, da Amazônia Legal, e que, infelizmente, predomina essa falta digamos assim, da titularidade que gera insegurança jurídica, que gera insegurança econômica e, fundamentalmente, que gera, de forma lamentável, insegurança social. O processo de regularização fundiária é determinante para a solução dos problemas agrários e ambientais na nossa região. É praticamente impossível fazer uma fiscalização sem a gente saber quem é o verdadeiro dono daquela área. Gostaria de corroborar tudo quanto dito por vários que me antecederam acerca da importância de um programa de cooperação de regularização fundiária. Agora vai esquentar. Desmatamento ilegal, ocupação de faixa de fronteira. E a pergunta, quais são os próximos passos do governo para essas e outras questões? O secretário nacional de regularização fundiária fala em autodeclaração. O que é isso? Estamos aí preparando uma medida provisória da qual nós vamos efetivamente fazer essa regularização fundiária andar. O senhor, todos aqui, cidadãos brasileiros, todo ano declaram o seu imposto de renda. Nós declaramos nosso imposto de renda. É de forma autodeclarável. Você tem lá, você declara o seu imposto territorial rural. É de forma autodeclaratória. Você faz o seu CAR, Cadastro Ambiental Rural. É de forma autodeclaratória. Você faz lá o seu certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR. É de forma declaratória. Então, por que não a regularização fundiária também ser de forma autodeclaratória? E nós temos elementos técnicos que não há como ninguém ir lá e praticar uma mentira. Primeiro,
a certidão de localização do imóvel, para saber se esse imóvel não está em terra indígena, não está em unidade de conservação e não está em, às vezes, uma sobreposição onde essa terra não é da União, e sim do Estado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a identificação do imóvel através de georreferenciamento e de imagem satélite atualizada. E, por último, a declaração de anuências dos confrontantes. Então, não tem como um sujeito ir lá e fazer uma autodeclaração mentindo, porque facilmente ele vai ser identificado. E nessa medida provisória, inclusive, existe uma punição rigorosa para aquele cidadão que vai lá e vai cometer uma inverdade, vai mentir na sua autodeclaração e dar um voto de confiança ao cidadão brasileiro. Esse cidadão brasileiro, deputado, ele está lá dentro da terra, trabalhando, produzindo, ele não é um cidadão do mal, ele é um cidadão do bem. Menos burocracia e mais eficácia. Nós temos no Brasil, em faixa de fronteira, um problema de regularização fundiária enorme. Precisamos da ajuda do governo para nós tramitar aqui no Congresso Nacional um projeto de lei, um está na Câmara e outro está no Senado, tramitando aí concomitantemente, para a gente ver prorrogado uma lei de 2015, da qual eu fui relator na Câmara, se eu não me engano, o autor era o Vossa Excelência, deputado Luiz Carlos Reis. A lei, por mais que está vigente, ela não teve eficácia porque os cartórios e o INCRA não conseguiram se entender e não fizeram a regularização no prazo, e o cidadão, o proprietário rural em faixa de fronteira está aí no limbo. Já se trabalhou, como disse o Sérgio aqui, numa parte lá atrás, na Câmara, e agora eu tenho outro projeto que eu estou relatando, que a gente regulariza também essa questão que ele está falando das faixas de fronteira, municípios de faixa de fronteira, que é a nossa fronteira, nós temos lá no sul, Rio Grande do Sul, com Argentina, com Uruguai, com Paraguai, e vai subindo até Bolívia, Venezuela, enfim. Está na pauta do Congresso a discussão, está priorizado a discussão e aprovação de projetos nesse sentido, de proibição do desmatamento ilegal. No entanto, como é que você vai fazer uma lei para proibir o desmatamento ilegal, que já deve ser proibido, para aumentar as penas nesses casos, se você não tem regularização fundiária? Porque como é que você vai dizer a alguém que é possuidor de um imóvel que ele cometeu um crime por ter desmatado aquilo que ele poderia se ele tivesse ido a um órgão ambiental pedir autorização para fazer? Ele não tem título, ele não pode ir ao órgão ambiental, ele não pode fazer. Então tem aí um problema enorme para que nós possamos avançar na pauta de desmatamento ilegal. E nós queremos o desmatamento ilegal zero, nós precisamos promover, secretário Naban, uma regularização fundiária profunda. Durante a audiência pública, o senador Luiz Carlos Reis propôs a criação de um grupo de trabalho para acelerar o processo de regularização fundiária no país. A sugestão foi levada, inclusive, ao presidente do Congresso. Vamos ouvir a proposta. Nos estados do Norte, a situação é calamitosa. Eu tive lá em Raposa Serra do Sol, acho que faz 12 anos, sei lá, antes de sair aquela demarcação. Nós vimos ali, naquele estado, pessoas esperando títulos dos anos 50. Não foram dos assentamentos de 94 para cá, que hoje tem 1.300.000 famílias assentadas que não têm titulação. O ano passado saíram lá quase 11 mil títulos, certo? Muito pouco, para quem tem mais de 1 milhão. Isso de assentamentos. A ideia é que a gente possa fazer um grupo de trabalho, tem que envolver, vamos dizer assim, não só o governo federal, a tua secretaria específica, né, junto com o INCRA, mas também os estados, Emater, secretarias da agricultura, institutos de terra, que a gente pudesse chamar essas pessoas e fazer um arranjo. Vamos pedir que o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, ele nos ajude a formatar esse grupo de trabalho e buscarmos recursos
viu, Edilásio, que a gente possa fazer o que precisa ser feito. Essas famílias estão à mercê. Nunca foi dado bola, não adianta sentar e não dá título. Eu quero chegar no Banco do Brasil, quero chegar no Sicredi, em qualquer lugar. Eu não tenho condições, porque eu não tenho título, eu não tenho propriedade, e já estou ali há 30, 50 anos, entendeu, Mauro? Vamos juntar um grupo e vamos fazer um trabalho onde os deputados que querem ajudar o seu estado, como essa deputada quer ajudar o estado de Rondônia, ela quer botar emenda parlamentar, recurso, daqui a pouco a bancada coloca dinheiro, a bancada do Amapá, a bancada de Roraima, a bancada de Rondônia, eles podem fazer para ajudar na titulação das terras do seu estado. Isso é uma ideia que a gente pode trazer e nós temos que fazer um processo imenso. Imagina 10 mil, foi ótimo ano passado, 10 mil num ano, 11 mil quase que deu ano passado. Sim, mas para chegar a 1 milhão, se 10 mil por ano, quantos anos vão levar? 100 anos. Foro, taxa de ocupação, laudêmio. O que isso tem a ver com regularização fundiária? Imóveis classificados como terrenos de marinha pagam essas verbas para a União. E esse tema também foi discutido na audiência pública. As praias todas do Brasil estão ali e é uma fonte de arrecadação. Simplifica o processo e o pessoal paga. Os caras estão morando em cima de um terreno, casas boas que tem. Imagina toda a costa brasileira para regularizar. Você vai ao hotel Copacabana Palace. Só isso é um símbolo do Brasil. Está irregular. Há quantos anos esse hotel está ali? E ali é uma fonte de arrecadação do próprio governo federal. Meu estado é o Maranhão e a capital do nosso estado é uma ilha, São Luís. Praticamente toda a costa da nossa capital tem essa dificuldade. Existe ainda uma bitributação que alguns imóveis, a prefeitura acaba que cobra IPTU e paga também o imposto sobre o imposto sobre o terreno de marinha. Então, cria-se uma bitributação. Isso acaba também trazendo muitas ações na Justiça Federal que poderiam ser evitadas. O que existe na zona costeira realmente, para os proprietários dessas residências, eles sofrem bastante, principalmente quando vem IPTU e quando tem que vender o imóvel por toda essa situação. Regularização fundiária e as novas tecnologias. Como calcular o tamanho da terra, o uso de satélites. E hoje nós temos condições, deputado, de via satélite fazer um levantamento. Tem satélites aí que conseguem até identificar a marca da telha de uma casa. Então, hoje nós temos essa facilidade para que as coisas andem num ritmo muito mais rápido e proporcional com a capacidade tecnológica, com os avanços tecnológicos que nós temos hoje. Eu sou agrônomo, eu medi a campo. Agora imagina medir 1 milhão de propriedades. Vamos fazer um exército de profissionais ligados a essa área em cada estado para fazer um trabalho assim. Agora hoje pelo georreferenciamento, entendeu, Mauro? É simples de fazer, é mais fácil de fazer. Então, cada propriedade está cadastrada no CAR. Eu tenho um ponto de georreferenciamento que bota num satélite aí... Existe dentro da própria secretaria, uma concepção de georreferenciamento para justamente dinamizar toda essa parte do georreferenciamento e efetivar as regulações fundiárias. Então, a intenção é dinamizarmos. Eu tinha falado em 6 meses, já fizemos 10 mil regularizações, cerca de 10 mil, e a intenção é potencializar cada vez mais essa regularização usando essas novas tecnologias. A preocupação com a regularização de terras de comunidades tradicionais, como os quilombolas, o avanço da mineração em terras indígenas, a ocupação da Amazônia. Acompanhe. Nós temos na Amazônia Legal
em torno de 30% das propriedades que não são ocupadas, não tem posseiro, não tem ocupante, estão fora das unidades de conservação e estão fora das terras indígenas. Ou seja, 30% da Amazônia Legal são terras devolutas, mas que não têm sequer ocupantes. Portanto, ali são empregadas os atos ilegais, que vão da exploração ilegal da floresta, extração de madeira ilegal, dos garimpos ilegais, das derrubadas ilegais, tudo que acontece, o Estado, com seu poder de polícia, de fiscalização, não tem nem sequer como identificar essas situações. Por quê? Porque ali não tem ninguém. As pessoas que chegam ali não são identificadas. Então, essa é uma das razões que nós precisamos promover também uma espécie de colonização agrária, o que ocorreu lá na década de 70. Tá? Então, nós precisamos identificar a todos, porque a partir do momento que ali aquela propriedade está identificada, qualquer tipo de crime ambiental, ou de garimpo ilegal, etc., o sujeito vai ser punido, vai ser responsabilizado. E hoje, infelizmente, nós não temos isso. O senhor tem conhecimento como é calculado o valor da terra que será cobrado no processo de regularização na área da Amazônia? Qual a regra para aquele titulado que pagar à vista o título? Ele pode revender a área? O governo vistoria essas áreas que estão sendo tituladas? Nós temos um desafio, deputado, falo olhando no seu olho, é fazer a regularização fundiária principalmente para esses em torno de 1 milhão de pessoas da reforma agrária que não têm a dignidade de ter seu título de propriedade. Eu sei que esse governo tem um compromisso público de, nesses 4 anos de governo, entregar no mínimo 600 mil títulos de propriedade para essas pessoas da agricultura familiar provenientes da reforma agrária. Saber se esse processo de titularização dos assentamentos vai ter critério, porque a hora que você faz a titulação, você de certa forma também tira a responsabilidade do poder público fazer aquele outro conjunto de investimentos na perspectiva da autonomia dos assentamentos. Aquele assentamento que nunca foi levado água, nunca foi levado outra estrutura, nunca teve assistência técnica, simplesmente está colocado lá o assentamento. E aí, na hora que você entregar o título, o que vai acontecer com o título? O que vai acontecer? É saber se não é essa a política que está por trás. Vai ser vendido e você vai de novo ter um processo de concentração de terra, e aquelas pessoas que vão vender vão para a periferia da primeira cidade mais próxima e entrar na fila de novo daqueles que precisam ser distribuídos de terra. O sujeito que está recebendo hoje um título, ele não vai poder no outro dia vender. Existe um prazo, existe uma carência. Hoje fala-se em 10 anos. E nós estamos estudando e não faremos nada sem o respaldo do Congresso Nacional. Se for via medida provisória, vai ser debatido na forma mais democrática possível e os senhores é que vão aprovar ou não. Então, o senhor tenha certeza que o objetivo é promover uma regularização fundiária dentro da lei, dentro dos critérios, e que não haja nenhuma maneira de pessoas quererem se beneficiar para fazer isso que o senhor disse, porque serão impedidos pela própria lei. A lei está lá constando, vai ter um determinado prazo que ele não vai poder já pegar o título hoje e amanhã sair vendendo. Nós temos que diminuir esses valores de terra nua, nós temos que aplicar um desconto significativo para quem vai poder, consegue pagar à vista, nós temos que facilitar a vida. Nossa obrigação é regularizar. A pergunta que o deputado nos fez, né, em relação às comunidades tradicionais. Hoje nós estamos trabalhando em cima de uma PEC, né, para justamente que vai ao encontro aqui do que o deputado colocou, que é terrenos de marinha, incluindo nessa PEC, né, também a regularização fundiária para essas comunidades tradicionais. Tem 20 mil garimpeiros dentro da terra Yanomami.
Estão votando. Pesquisa agora feita pela Fiocruz mostrou a quantidade de metais pesados e de mercúrio nas mulheres, nas crianças e Yanomami. Deixa eu só dizer, viu, Nilton? Em alguns casos, 800 vezes mais aquilo que emitido pela Organização Mundial de Saúde. Só para te colocar. É ilegal. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para impedir isso? Então, há uma pressão muito forte. E todos sabem que também, dentro de uma estratégia de ocupação de território, o garimpo é o que tem maior velocidade, mais rapidez. O que esse governo quer é acabar com a ilegalidade dos garimpos que permaneceram por quase 40 anos aí, porque nós perdemos bilhões ou talvez trilhões com o garimpo ilegal, com o contrabando ilegal, com venda de diamante, ouro, cassiterita, nióbio, etc. O que esse governo pretende é trazer para a legalidade, porque tudo que você traz para a legalidade é identificável e assim nós temos condições de combater. Eu debati com os índios Cinta Larga. Eu fui lá, primeiro na demarcação do Raposo Serra do Sol, depois nós fomos lá no Cinta Larga. Fizemos um levantamento. Pô, o cara viu as riquezas que tinham ali, preservadas. Quer dizer, aquilo é do Brasil. Depois do Cinta Larga, nós discutimos, eu era contra eles. Hoje eu estou ajudando eles. Eles querem uma legislação, estão pedindo, eles estão pagando um projeto, uma consultoria, fazer um projeto para que eles possam explorar legalmente o diamante, as maiores reservas de diamante do mundo estão ali naquela região deles. E os caras querem explorar, não ganham nada. Os prefeitos não ganham nada, os estados não ganham nada, o Brasil não ganha nada. E alguém está roubando, Nilton, roubando o diamante do Brasil. Pô, os índios vivem na miséria. Pô, vamos fazer com que aquilo é um patrimônio nosso, do Brasil. Faça com que aquilo possa render para o Brasil, pronto. Índio, prefeito, governador e, vamos dizer assim, e o Brasil possa lucrar com aquilo ali. Nós temos todo um projeto em conjunto para fazermos e potencializarmos a regulação fundiária. Regulação fundiária é princípio de dignidade à pessoa humana. Então, é um trabalho efetivo do Estado para que cada vez mais seja efetiva essa regulação fundiária no Brasil. É fundamental que haja essa parceria entre o governo federal, entre os estados, entre a Embrapa e, fundamentalmente, os senhores, as lideranças aqui do Congresso Nacional, que têm como objetivo promover essa regularização fundiária. Dizer aqui que nós